E aí, pessoal, tranquilo? Vou apresentar a vocês um cara foda chamado Gerardo, que eu conheci aqui no IF. Cearense, né? Perturbador, tirador de onda e professor de geografia. Um dos mais brilhantes professores de geografia que eu já conheci, embora eu nunca assisti uma aula dele. Geraldo, fala aí da tua formação. Bom, galera, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse bate-papo aqui nosso. Mas eu tenho licenciatura e bacharelado em Geografia, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. E hoje eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, aqui no sertão alagoano. E Pedrão aqui, professor de História, vocês conhecem aí de outros carnavais. Estamos em ritmo de carnaval. Gerardo, me diz uma coisa. Por que o jovem hoje deve estudar geografia? O jovem hoje deve estudar geografia para entender em que contexto ele está inserido, tá? A geografia, ela tem como uma das suas perspectivas fazer com que o cidadão, o estudante, entenda como ocorrem as alterações na sociedade em que ele vive, partindo como pressuposto do espaço geográfico, né? Espaço geográfico esse que vai estar relacionado diretamente à perspectiva da condição da relação sociedade e natureza. Então, entender as alterações que a sociedade provoca sobre a natureza mostra-se importante para a gente compreender qual é o rumo que a nossa sociedade está tendo. Ô Gerardo, e o Brasil, ele é um bom produtor, assim, de geografia, em termos de ciência, né? O Brasil é um bom produtor. Como é que está o Brasil em termos de produção científica? O nosso país, ele tem uma grande produção, né? Em diferentes campos da geografia, né? Nós temos profissionais brilhantes. E o principal, né, nome que ainda hoje a gente tem na geografia é o professor Milton Santos. Debateu muito essa questão do espaço geográfico, de entender um pouco sobre qual é o papel da geografia, qual é o objetivo da geografia. Já morto, porém ele ainda continua sendo um expoente devido à sua importante contribuição não só para a geografia, mas para as ciências humanas como um todo, né? Ganhador do prêmio Walter Nude, o prêmio mais importante da geografia. E na atualidade a gente tem diversos pesquisadores falando que de estão... outro, né? Que tu se filiava assim teoricamente a esse cara, não sei o que. Aquele dia que a gente tava conversando. Quem é Foi o Milton, foi o que eu tava falando. O outro, tu não tava falando de outro? Ou eu tô enganado? Foi, eu acho que tu tá enganado, eu não tô lembrando não. A gente conversa tanta coisa que tem hora que eu não... Mas tinha outro cara que tu falou, eram visões, até que a divisão entre Agreste e Sertão... Eu tava falando sobre as divisões, as diversas divisões que a gente pode ter sobre um determinado território. Aí eu tava citando sobre as divisões geoeconômicas, falando do professor Pedro Gager. Sim. Foi ele que criou essa divisão lá nos anos 60. E comparando com as outras que existem, né, nos dias de hoje. Foi isso que eu falei, mas é bem legal. A geografia, ela responde muito bem os caminhos que a nossa sociedade está tendo, tá? E para vocês, assim, é essencial, vocês sempre estão vendo atualidades. Hoje está muito em voga a gente trabalhar geografia política, né? Quando você vê esses debates entre interferências comerciais, questão de guerras, né? Por exemplo, a guerra da Síria, que ainda hoje se debate muito, a questão da intervenção americana em outros locais, principalmente na Ásia, hoje ainda se debate a questão do petróleo. Tudo isso são elementos que a geografia debate e que a geografia tem a sua opinião sobre que rumos isso pode levar, né? Gerardo, atuar direto dando interferência direta ou indiretamente sobre o nosso território, sobre o Brasil. A geografia, você observa, por exemplo, a guerra da Síria, né? Uhum. A partir da ótica, da lente da geografia. Uhum. Você está observando assim, a movimentação em tempo real, vamos dizer assim. Porque a história, ela vai buscar lá atrás os elementos que justificam e que, né, que explicam uma guerra desse tipo. Mas a geografia, olhar um evento desse a partir da geografia, é olhar em tempo real. Você vê vários elementos em tempo reais. Por exemplo, uma das consequências da guerra da Síria são as migrações, certo? As migrações que ocorrem de maneira contínua e são migrações muito intensas. Então isso é uma consequência da guerra, que não vai se localizar só na Síria, mas que hoje é um debate amplo dentro da sociedade europeia.
receber ou não receber imigrantes? Qual é a consequência desses imigrantes para os países que recebem? Você vai ter países que vão fechar as suas fronteiras. Você vai ter outros países que vão simplesmente abrir suas fronteiras e criar perspectivas para esses imigrantes. Então esse é um debate muito grande. Então um dos elementos que o Elisir Reclès dizia lá no início do século XX era que a história é a geografia do passado e a geografia é a história do presente. Então a gente está vendo a história acontecer, debatendo essa história e vendo quais são os novos rumos, as novas perspectivas que vão ter após, por exemplo, no que a gente está falando de uma guerra. Eita porra, que é contramão. Vai matar a gente. E me diz uma coisa, a gente vai entrar pra história. Perdi agora. A gente vai perder a história. A gente vai entrar na história. Até perdi a pergunta que eu ia fazer. Sim, a geografia, ela pode... Até que ponto ela pode ajudar na reflexão sobre a ecologia? Né? Porque, sobretudo a geografia física, quando você começa a conhecer as áreas né? Como é que a geografia reflete sobre a ecologia? Vamos lá. Primeiro, tu errou, aí tu entra aqui. Conseguiu entrar na contramão 2 vezes. Isso é reto. Aqui é contramão de novo? Não, aqui, entra à esquerda, filho. O que acontece? Vamos lá. Primeiro que uma das grandes debates que a geografia tem é de acabar com essa dicotomia de geografia física e geografia humana. É uma ciência só, é geografia. Você tem aspectos ambientais, você tem aspectos sociais. Só que eles sempre vão estar entrelaçados. Se eu debato o ambiente, eu estou debatendo consequências que a sociedade pode ter provocado nesse ambiente e também consequências que o ambiente pode trazer sobre a sociedade. Então, essa dicotomia, ela basicamente tem que ser superada, né? Que ela é bem anos 70. Então, o que acontece? Se eu vou tratar de elementos ecológicos, a geografia vai estar inserida. Vamos supor que um ambiente que já foi perturbado, que se tornou uma cidade, ali eu tenho aspectos de ecologia urbana, eu tenho elementos exclusivos, eu tenho estruturas exclusivas numa cidade que vai ter condições naturais. E aí as consequências disso. Fora também que a geografia é importantíssima para entender essas áreas que estão sendo preservadas, como está o processo de preservação, como ocorrer essa preservação. Então o geógrafo também está presente nessa estrutura, entendeu? Ele é um elemento essencial para que você consiga diminuir os impactos, muitas vezes, da sociedade sobre o ambiente. E ele sim, ele vai ser, acima de tudo, um facilitador, uma pessoa que vai lutar pela preservação desse ambiente. Ô, Gerardo, um ambiente mais justo, equilibrado, como a Constituição defende. Dá para pensar, por exemplo, Piranhas, a gente está aqui, né, no Instituto Federal aqui de Piranhas. Dá para pensar essa região que tem essa intervenção no rio, né? Tem uma usina hidrelétrica. Certo. Sem a geografia, dá para pensar essa região sem a geografia? Não. Ela é essencial. Por exemplo, a gente tem uma ação extremamente, uma técnica inserida muito grande ali, né? Quando a gente está falando de uma hidrelétrica que barreira um rio, que cria um lago, que consequentemente diminui a vazão do rio. Isso afeta diretamente a vida de animais e vegetais. Isso vai alterar muitas vezes a dinâmica das pessoas, porque a quantidade de peixe pode aumentar, pode diminuir, vai existir a entrada ou não de criatórios dentro do rio. Então tudo isso pode ser debatido, entendeu? Você fazer, por exemplo, uma hidrelétrica, você vai mudar o dia a dia da pessoa. Você vai alterar o espaço geográfico com grandes consequências. E isso, a geografia é importante. Compreender como essas alterações são feitas, entender como se faz para minimizar essas alterações e, acima de tudo, garantir que a sociedade continue tendo um ambiente equilibrado e tenha condições de qualidade de vida, entendeu? Então, quando você fala Piranhas, quando você fala qualquer território, o geógrafo tem que estar presente, porque ele que compreende como esse espaço geográfico foi alterado, como ele pode ser alterado e como ele pode se tornar equilibrado para as pessoas que vivem. Gerardão, manda aí, até tem 1 minuto, manda um recado aí pra galera. Pô, galera, valeu, papuzão massa aqui com o Pedrão. A gente rodando aqui por Piranhas, cidade maravilhosa. Tem uns buraquinhos, mas contramão. Contramão, mas é uma cidade maravilhosa. Adorei o convite, né? Espero que vocês vejam o vídeo. Sigam lá o Pedrão no canal. E qualquer dúvida, pergunta lá, Pedro me pergunta, eu respondo para vocês. Qualquer dia apareço aqui pelo Instituto Federal de Alagoas, assistam nossas aulas. Galera do primeiro ano, tamo junto, eu e Pedrão. Segundo e terceiro, aquele abraço. Mas o que importa é que a gente vai ser feliz. Bom carnaval e nunca se esqueça, não se reproduzam porque vocês são feios. Sim. Um abraço e até a próxima, valeu.